Bem-vindos a uma nova análise. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos mistérios mais duradouros das origens humanas, olhando para os textos da Suméria e a enigmática figura dos Anunnaki. Exato. E o material, ele nos coloca diante de uma bifurcação fundamental, né? Essas histórias são tipo registros de uma intervenção extraterrestre que literalmente semeou a nossa civilização, ou será que elas representam uma das mais ricas e, bem, complexas mitologias já criadas para explicar o nosso lugar no cosmos? Eu vou defender que as evidências, quando somadas, apontam para uma realidade bem literal. Os Anunnaki foram, sim, seres de outro mundo e a chegada deles explica o salto quântico da civilização suméria. E eu vou argumentar que essa interpretação, embora seja fascinante, acaba subestimando o poder do mito e a incrível engenhosidade dos nossos ancestrais. Para mim, os Anunnaki são uma metáfora poderosa, sabe? Não um fato histórico. Bom, para mim, o ponto de partida é o mais óbvio. O próprio nome, Anunnaki, em sumério é uma junção direta de An, que é céu, e Ki, terra. Eles são aqueles que do céu para a terra vieram. Isso não é poesia, é uma descrição. Os textos cuneiformes eles vão além e nos dão um roteiro, uma narrativa com um propósito claro. Eles não vieram em paz necessariamente, vieram para trabalhar, minerar ouro. E por que o ouro? Bom, a teoria baseada nos textos do Zecharia Sitchin é que eles precisavam do metal em forma de pó para reparar a atmosfera do planeta natal deles, Nibiru. Para essa tarefa gigantesca, eles precisaram de mão de obra e, segundo os textos, eles fizeram isso através de engenharia genética, aprimorando os hominídeos que já existiam aqui na Terra. Isso explica não só a nossa origem súbita, mas o nosso propósito inicial. E o mais importante, isso resolve a grande anomalia da Suméria. Como que essa civilização explode do nada já com astronomia, matemática, metalurgia e estruturas sociais complexas? É um salto que desafia a evolução cultural gradual. A explicação mais simples é que eles não inventaram tudo sozinhos. Eles receberam o conhecimento. Certo. Eu vejo essa narrativa e ela é realmente bem amarrada, não vou negar. Mas eu acredito que ela parte de uma premissa equivocada. A de que a gente deve ler textos mitológicos de 5.000 anos atrás como se fossem, sei lá, reportagens científicas do século XXI. É um erro de categoria. Para mim, a história dos Anunnaki é um mito de criação magnífico, uma tentativa de responder às perguntas que todos nós nos fazemos. De onde viemos? Por que sofremos? Qual o nosso propósito? A ideia de deuses criando a humanidade para servi-los é um arquétipo, sabe? Um padrão que a gente vê no mundo todo. Os deuses babilônicos criam o homem a partir do sangue de um deus rebelde para que eles pudessem descansar. A Bíblia fala de um Deus que cria Adão para cuidar do jardim. Essa relação criador-servo é uma forma de entender a nossa posição frágil diante das forças da natureza e do cosmos. E a questão do ouro. Literalmente parece pouco prático, né? Uma civilização capaz de viagens interestelares precisaria cruzar a galáxia por um metal que é relativamente abundante. Simbolicamente, aí faz todo sentido. O ouro, em quase todas as culturas antigas, representa o divino, a realeza, a imortalidade. A iluminação, a mineração de ouro, pode muito bem ser uma metáfora para a extração da essência divina da humanidade. Atribuir os feitos sumérios a alienígenas, na minha visão, não resolve um mistério, apenas cria um maior e, no processo, rouba dos nossos ancestrais o crédito pela sua própria genialidade. Certo, mas essa sua ideia de interpretação simbólica começa a falhar quando a gente entra nos detalhes técnicos que os textos apresentam. As tábuas sumérias não são só poemas sobre deuses. Elas contêm dados astronômicos de uma precisão desconcertante. Eles não apenas mapearam os 5 planetas visíveis a olho nu, mas seus textos descrevem o sistema solar com o Sol no centro e mencionam planetas que nós só descobrimos com telescópios modernos. Eles descrevem Urano e Netuno, por exemplo, como planetas azuis esverdeados e aquosos. Como eles poderiam saber disso? E tem mais. Eles inserem no sistema solar um 12º membro, o tal planeta Nibiru, de onde os Anunnaki teriam vindo,
com uma órbita elíptica gigantesca que explicaria seu retorno periódico. Isso não é observação a olho nu, por mais pacientes que eles fossem. Isso é conhecimento transmitido. Peraí, essa questão da precisão astronômica é, sim, o pilar do argumento, eu concordo. Mas a gente precisa olhar isso com um pouco mais de cuidado. Sim, os sumérios e depois os babilônios eram astrônomos fantásticos. O céu era o GPS, o calendário e a igreja deles, tudo em um. Eles registraram séculos de observações meticulosas para prever eclipses, planejar colheitas, ler presságios. O conhecimento deles era impressionante, mas foi construído de forma empírica, ao longo de gerações. A interpretação de que eles conheciam Urano e Netuno vem em grande parte da leitura do Sitchin, que é altamente controversa e não é aceita pela maioria dos acadêmicos e especialistas em escrita cuneiforme. Muitas vezes, ele atribui significados planetários a selos cilíndricos que os especialistas veem como representações de constelações ou deuses, sabe? Eles não estavam escrevendo um livro de ciências, estavam escrevendo textos religiosos. Projetar nosso conhecimento moderno sobre esses símbolos antigos é ver o que a gente quer ver. Mas então, como você explica a consistência dos dados não só dentro da Suméria, mas fora dela? A narrativa Anunnaki não é um caso isolado. Se fosse, a gente poderia descartar como um mito local peculiar. O que me intriga é que encontramos ecos dessa história em todo o planeta. Na Bíblia, temos os Nefilins, do Gênesis 6, descritos como os filhos de Deus que vieram às filhas dos homens. O próprio nome Nefilim, do hebraico Nafal, significa aqueles que caíram. É a mesma ideia dos Anunnaki. Certo. No Egito, os textos falam de uma era primordial, a Zep-Tepi, quando os deuses caminharam na terra e trouxeram o conhecimento. Do outro lado do mundo, os maias falam de deuses como Quetzalcóatl, que vieram das estrelas. São culturas sem contato aparentes, separadas por oceanos e milênios, contando a mesma história central. Seres poderosos vêm do céu e iniciam a civilização humana. Isso não pode ser coincidência. Aponta para uma memória coletiva, um evento real que foi filtrado por diferentes linguagens e culturas. Eu entendo por que essa consistência parece uma prosa irrefutável. Mas existe outra explicação, talvez até mais profunda. O psicólogo Carl Jung chamou isso de inconsciente coletivo. A ideia é que a humanidade compartilha uma estrutura psíquica fundamental, herdada, que se manifesta em arquétipos, imagens e temas primordiais que surgem espontaneamente em mitos de todo o mundo. O arquétipo do Deus do céu ou do visitante estelar é um dos mais poderosos. E por quê? Porque ele representa a fonte do poder, do conhecimento, da ordem, daquilo que está além da nossa compreensão terrena. É como se várias pessoas em lugares diferentes tivessem o mesmo pesadelo com um monstro no escuro. Elas não viram o mesmo monstro, mas todas sentiram o mesmo medo primordial e suas mentes criaram uma imagem para representá-lo. As culturas antigas, confrontadas com as mesmas questões existenciais, criaram respostas mitológicas parecidas, porque a gramática da psique humana é a mesma. A semelhança não prova um visitante alienígena comum, prova uma humanidade comum. Ok, eu aceito a lógica do arquétipo para a história, para o mito, mas psicologia humana não move blocos de 200 toneladas. E aí a gente entra na evidência física, nas anomalias tecnológicas e arquitetônicas. Vamos além da Suméria por um momento. As pirâmides de Gizé, os templos de Baalbek no Líbano, com aquelas pedras de fundação de 800 toneladas, os zigurates da Mesopotâmia, enormes, a precisão matemática e o alinhamento astronômico dessas estruturas são perfeitos. Em Pumapunku, na Bolívia, a gente tem pedras de andesito, uma das rochas mais duras do mundo, cortadas com a precisão de máquina, com ângulos retos perfeitos e furos que parecem ter sido feitos por brocas de alta rotação. Como eles fizeram isso com ferramentas de bronze e pedra? Não se trata de subestimar os antigos, se trata de ser realista sobre as leis da física. O conhecimento de engenharia necessário para esses feitos
parece surgir sem um período de desenvolvimento. A gente não encontra as tentativas e erros, a gente encontra a perfeição desde o início. E isso sugere fortemente uma transferência de tecnologia. Ah, sim, essa é a grande carta na manga, né? A tecnologia impossível. Mas ela se baseia no que a gente chama de argumento da ignorância. Funciona assim. Nós, hoje, não sabemos exatamente como eles fizeram isso. Portanto, eles não poderiam ter feito isso. É uma falácia lógica, é um argumento que parte de uma lacuna no nosso conhecimento, não de uma prova positiva de intervenção alienígena. A verdade é que a gente subestima cronicamente a engenhosidade e o tempo que as civilizações antigas tinham. Eles não trabalhavam com prazos de uma semana. Um projeto como uma pirâmide podia levar décadas, envolvendo milhares de pessoas e um conhecimento prático de alavancas, contrapesos, rampas, que nós ainda estamos redescobrindo. Existem teorias plausíveis, por exemplo, sobre o uso de rampas internas ou a movimentação de blocos sobre trenos em areia molhada. Para os cortes de Pumapunku, talvez eles tivessem técnicas de desgaste com água e areia ao longo de muito tempo. É mais fácil e mais sedutor dizer foram alienígenas do que admitir nós ainda não entendemos completamente a profundidade da capacidade humana. Mas não é um único monumento, é o padrão. É a combinação de textos que descrevem visitante do céu com conhecimento astronômico anacrônico, com mitos paralelos no mundo todo e com monumentos que desafiam a nossa compreensão. Um único ponto pode ser coincidência. Dois podem ser curiosos. Mas quando você tem todas essas linhas de evidência convergindo para a mesma conclusão, ignorar isso me parece um ato de teimosia intelectual. É como se o material estivesse gritando uma resposta e nós estivéssemos nos recusando a ouvir porque ela não se encaixa na nossa visão confortável da história. Mas essa convergência só funciona se você aceitar a premissa de cada ponto. E cada um deles tem uma contra-explicação forte baseada em metodologia acadêmica. Os textos são mitológicos, não técnicos. O conhecimento astronômico é empírico e muitas vezes exagerado por interpretações modernas. Os paralelos culturais são explicados por arquétipos psicológicos. E as anomalias arquitetônicas são testemunhos da engenhosidade humana que ainda não deciframos. Reduzir tudo isso a uma única causa alienígenas é, na verdade, uma simplificação excessiva de um passado incrivelmente rico e complexo. A navalha de Occam sugere que a explicação mais simples é geralmente a melhor. E a engenhosidade humana, por mais surpreendente que seja, ainda é uma explicação mais simples do que uma visitação interestelar para mineração de ouro. Para resumir minha posição, então, eu acredito que a soma das partes cria um caso convincente que não pode ser descartado. Temos textos que, se lidos como crônicas, fazem todo sentido. Temos um conhecimento científico que parece fora de seu tempo. Temos um padrão global de histórias semelhantes e temos construções que parecem exigir uma tecnologia que não deveria existir. A hipótese dos Anunnaki como uma presença extraterrestre real é a única que conecta todos esses pontos de forma coesa. Talvez seja a hora de aceitar que nossa história não é o que nos contaram e que as respostas estão escondidas bem na nossa frente, nesses registros antigos. E, para sintetizar o meu lado, eu defendo que as histórias dos Anunnaki representam um pico da realização intelectual e espiritual humana. São a maneira que nossos ancestrais encontraram para dar sentido a um universo vasto e indiferente, para explorar nossa relação com o poder, com a criação, com a mortalidade. Transformar essa tapeçaria simbólica tão profunda num relato literal de engenharia genética alienígena para fins de mineração é empobrecer o nosso próprio legado. É trocar uma mitologia rica em significado por uma ficção científica um tanto simplista. A verdadeira maravilha não está em visitantes das estrelas, mas na capacidade da mente humana de criar deuses e histórias tão poderosas que continuam a nos fascinar milênios depois. Bom, acho que podemos concordar em uma coisa. Os textos sumérios e os mistérios da antiguidade continuam a ser um desafio profundo para a nossa compreensão do passado. Sem dúvida. E se os Anunnaki eram seres de carne e osso de outro planeta ou criações poderosas da nossa própria imaginação?
A busca por uma resposta nos obriga a olhar mais de perto para quem somos e de onde viemos. O material nos deixa com mais perguntas do que respostas, e talvez esse seja o seu verdadeiro valor, né? Manter a nossa curiosidade viva.